Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Neste nosso culto de oração e pregação da palavra de toda quinta-feira, onde nós nos reunimos em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos diante das Escrituras para ouvirmos a exposição do texto sagrado. E nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 19. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Levítico, terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo e depois Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, como você bem sabe, nós aqui em casa fomos contaminados com o coronavírus. Estamos nesse ciclo final do processo da doença, do vírus. Eu estou aguardando aí exames e diagnósticos para verificar a minha condição. Graças a Deus nós passamos bem. Tivemos alguns sintomas, mas nada comparado à dor, sofrimento que muitas pessoas e famílias atravessaram e vêm atravessando no nosso país em relação a esta doença. Graças a Deus nós chegamos até aqui. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e dias melhores possam vir. Enquanto isso, vamos ler Levítico 19, versículos 1 e 2. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este culto, pela oportunidade que nos concede de estarmos em Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, através desta mensagem, deste texto das Escrituras. Que nós possamos compreender, Senhor, o Teu chamado, a Tua salvação, que se estendeu a nós, e a missão que o Senhor nos entregou. Deus eterno, que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Que nós, ó Deus, possamos viver neste mundo de tal maneira que os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações venham mostrar quem Tu és e o que Tu podes fazer por todo aquele, por toda aquela que se arrepende e crê no Evangelho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nessa noite dando continuidade à nossa série de mensagens, de pregações, nos textos do Antigo Testamento, que nos mostram e apontam para a revelação do plano salvador de Deus para as nações do mundo. Esse plano salvador, redentor, resgatador e transformador de Deus para todas as nações se tornou mais claro ao longo do tempo. Começando por Abraão, sobre quem o Senhor Deus disse o seguinte, como registrado em Gênesis, capítulo de número 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Então vejam que Deus escolheu Abraão e a sua descendência como alvo da bênção e também como meio para que a bênção de Deus alcançasse as nações do mundo. Essa descendência de Abraão foi o povo de Israel, e Israel foi esse povo eleito para a missão redentora e restauradora, resgatadora das nações do mundo. Israel deveria ser diferente dos demais povos do mundo, a fim de mostrar às nações o que Deus requer e o que Deus planejou para quem nele crê. Essa missão ela fica clara nas palavras ditas pelo Senhor Deus ao povo de Israel, como, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6, que registra: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou então, em Levítico, capítulo 20, versículo 26,
vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Ou então em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, que registra: vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então nós vemos que foi Deus quem conferiu a Israel uma identidade caracterizada pelas expressões reino de sacerdotes, nação santa, tesouro pessoal, povo consagrado. E o que tudo isso significava na prática? O que se deveria esperar de Israel para que pudesse dar evidências de ser uma nação santa e um povo consagrado ao Senhor? Qual era o impacto disso para a missão de Israel às nações? São essas as perguntas que nós procuraremos responder na pregação de hoje, e não apenas isso, porque nós veremos como essas respostas elas podem ser aplicadas a nós, que formamos a Igreja de Cristo hoje. Qual o tipo de vida que se espera de alguém que se arrependeu dos seus pecados, creu e recebeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Qual era o propósito de Deus quando ele mandou Moisés dizer aos israelitas: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo, como a gente leu no início dessa pregação? E o que o apóstolo Pedro quis dizer quando escreveu o seguinte aos crentes em Cristo: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Bem, meus irmãos, a fim de respondermos essas questões, vamos começar pela primeira pergunta, que é: por que Israel deveria ser santo? Por que Israel deveria ser santo? Vejam vocês que o livro de Levítico apresenta outras declarações como essa que nós lemos no início dessa mensagem, ordenando a santidade dos israelitas. Declarações que soam assim como se fossem o refrão da letra de uma música. Como você bem sabe, a gente canta os trechos da letra de uma música e então, vez por outra, nós voltamos ao refrão ao longo dessa música. Daí, o refrão é repetido, como o refrão ele é repetido em uma música, assim, a ordem de Deus para a santidade de Israel, ela é vista e repetida ao longo do livro de Levítico. Em Levítico nós podemos ler, por exemplo, no capítulo 11, versículos 44 a 45. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Ou então em Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor, que os santifica. Meus irmãos e minhas irmãs, em Levítico, a santidade ou a consagração de Israel está ligada a quem Deus é e aquilo que Deus fez. Deus é santo, e foi esse Deus quem libertou Israel da escravidão no Egito. Deus havia escolhido e separado Israel para um relacionamento íntimo e pessoal em aliança com ele. E por causa disso, Israel deveria obedecer e praticar os decretos de Deus. Israel deveria andar no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Vejam que santidade e consagração eram consequências e não as razões da eleição de Deus. Santidade e consagração eram consequências, vinham depois e não eram os pré-requisitos para a eleição decretada por Deus em favor de Israel. Levítico mostra que tanto a salvação quanto a santificação de Israel eram obras da graça de Deus em favor do seu povo. Foi o Senhor mesmo quem disse em Levítico capítulo 20, versículo 8: eu sou o Senhor,
que os santifica. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam, o Novo Testamento mostra uma ação nos mesmos termos em favor dos crentes, em favor dos cristãos. Falando aos seus discípulos, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça. E também ele disse: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. E assim Jesus mostrou que, como Israel, seus discípulos tinham sido separados do mundo. Eles tinham sido escolhidos, separados para que pudessem ser enviados e para que dessem fruto. Mas essa escolha, separação e designação para a frutificação não ficou restrita aos apóstolos de Jesus. E eu digo isso porque o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, dizendo o seguinte: Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. E foi aos crentes da igreja em Colossos que o apóstolo Paulo escreveu: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E daí nós entendemos que nós somos santos e amados, e isso por causa da escolha de Deus, e que nós temos a responsabilidade de sermos irrepreensíveis, de nos revestirmos de bondade, humildade, mansidão e paciência. O apóstolo Pedro escreveu que os crentes são eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. E ele também escreveu: irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E aí nós entendemos que nós somos santificados pela ação e obra do Espírito Santo em nossas vidas, e que assim como Deus escolheu Israel para ser um povo santo e consagrado, fazendo o que é justo e direito, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em submissão e obediência a Jesus Cristo. Deus nos escolheu, e a evidência disso está no nosso empenho em vermos consolidado esse chamado e essa eleição em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos escolheu, e a evidência disso está no nosso empenho por vermos consolidado esse chamado e eleição em nossas vidas. A missão de Deus em abençoar as nações por meio de Israel exigia uma resposta dos israelitas à aliança estabelecida com ele. Portanto, ser santo e consagrado tinha a ver com ser bênção para as nações. Ser santo e consagrado tinha a ver com ser bênção para as nações. Isso nos leva à seguinte pergunta: como a santidade deveria ser entendida pelo povo de Israel? Como Israel deveria entender esta santidade? Vejam que uma das expressões preferidas do Antigo Testamento para descrever o comportamento ético do povo de Israel é guardar ou andar no caminho do Senhor. Uma das expressões preferidas para descrever o comportamento dos israelitas em aliança com Deus é guardar ou andar no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor, então, significa não andar no caminho dos deuses e das nações que adoram esses falsos deuses. Andar no caminho do Senhor significa não andar no nosso próprio caminho, tendo como referencial a nós mesmos. E também significa não andar no caminho dos pecadores. Mas vejam que há duas ideias positivas sobre o que significa andar no caminho do Senhor. A primeira é: andar no caminho do Senhor tem a ver com seguir uma pessoa pelo caminho que ela percorre.
Essa imagem, ela traz a ideia de que nós devemos imitar a Deus. Você observa como Deus age e tenta seguir o exemplo dele. E para os israelitas, isso significava agir com misericórdia em favor de outros ao seu redor, assim como Deus tinha sido misericordioso para com eles. A outra imagem que reflete o que significa andar no caminho do Senhor é a seguinte: andar no caminho do Senhor pode ser entendido como quem percorre um caminho seguindo as instruções que lhe foram fornecidas por outra pessoa. E aí, este indivíduo, esta pessoa que percorre este caminho, se vale do mapa traçado por outra pessoa. Ou então, segue as instruções dessa outra pessoa para evitar aí os desvios, os riscos, os perigos, os becos sem saída no caminho em que está percorrendo. E essa imagem tem a ver com obedecer às ordens e às instruções para a nossa jornada na vida. Isso significa que os israelitas, eles deveriam se submeter aos mandamentos e à vontade santa, boa, perfeita e agradável de Deus, para que pudessem ser santos, justos e corretos enquanto caminhassem por este mundo. Essa era a imagem que o apóstolo João tinha em mente quando ele escreveu que nós sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos 3 a 6. Aquele que afirma que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. E vejam que foi orientando os escravos cristãos sobre como eles deveriam reagir ao tratamento recebido pelos seus senhores, que o apóstolo Pedro também escreveu: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E aí, para nós cristãos, andar no caminho do Senhor significa obedecer aos mandamentos de Deus e seguir o exemplo de Cristo. Andar nos caminhos do Senhor significa obedecer aos mandamentos de Deus e seguir o exemplo de Cristo. Essas duas imagens, elas refletem as duas ideias que Israel deveria ter sobre andar no caminho do Senhor. A primeira era seguir o exemplo de Deus e a segunda, obedecer às instruções de Deus. Isso nos leva à pergunta seguinte: o que significa ser santo para o povo de Israel? O que significava ser santo para o povo de Israel? Vejam, o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito para receber uma nova identidade. Israel passou da condição de escravizado para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, um povo santo, separado dentre as demais nações, o tesouro pessoal de Deus, um povo consagrado ao Senhor. E assim como os sacerdotes que ministravam os israelitas eram separados do povo, eram separados dos demais e exerciam um ofício santo, eram consagrados para este ofício. Desempenhar uma função sacerdotal entre as nações exigia a santidade dos israelitas. Só que a gente não deve entender essa santidade como uma mera prática religiosa. Ser santo não significa e não tem a ver com ser religioso. O significado fundamental da palavra santo é diferente ou distinto. Algo ou alguém é santo quando é separado para um propósito e mantido separado para este propósito relacionado a Deus. O significado da palavra santo é diferente ou distinto, de tal forma que algo ou alguém é santo quando é separado para um propósito e mantido separado para esse propósito. A santidade era entendida então da seguinte forma: por um lado, a santidade de Israel era fruto da graça e da iniciativa de Deus,
que separou para si os israelitas dos demais povos. Então a santidade, ela era uma dádiva, era algo que Deus tinha declarado a respeito de Israel, tinha concedido a Israel uma nova identidade. Por outro lado, a santidade de Israel era uma tarefa a ser cumprida pelos israelitas. Os israelitas deveriam viver no dia a dia como um povo santo e consagrado a Deus. E para isso, o Senhor havia dado a Israel uma série de regulamentos, de normas, para que o povo fizesse a diferença entre o que era puro e o que era impuro. Essas regras de pureza e de impureza diziam respeito aos animais, aos alimentos e a uma série de outras coisas do dia a dia dos israelitas. Tudo na vida dos israelitas era classificado como sagrado ou santo, ou então como profano e comum. O que tinha relação direta com Deus era sagrado. O restante era comum. Só que entre as coisas comuns existia o que era puro e o que era impuro. Aquilo que fugia ao estado normal das coisas, ou ficava contaminado de acordo com uma regra, ou então era maculado pelo pecado, passava a ser considerado impuro. E nesses casos havia um sistema de sacrifícios, de ofertas pelo pecado, pela mácula ou pela contaminação, que revertia o estado dessas coisas que tinham se tornado impuras. O sangue dos sacrifícios e outros rituais de ofertas cerimoniais tornava o que era impuro em algo aceitável a Deus e o que era comum em algo consagrado a Deus. Bom, isso tudo é muito interessante, é bom a gente saber disso e conhecer esses aspectos relacionados à vida dos israelitas, mas você deve estar aí se perguntando sobre o que a gente tem a ver com tudo isso. Então veja aqui, primeiro, a gente precisa perceber que nós somos um povo santo e consagrado a Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Nós devemos perceber que, como povo santo e consagrado a Deus, nenhum aspecto da nossa vida deixou de ser alcançado pelo sacrifício de Jesus. Isso significa que a nossa vida como um todo neste mundo, no dia a dia, em toda e qualquer circunstância, tem a ver com a santidade, com a consagração, com a pureza. Então não existe uma vida santa e uma vida comum para nós que cremos em Jesus. Nós não vivemos assim por alguns minutos em santidade, enquanto nós estamos lendo um capítulo da Bíblia, ou dedicando um tempo à oração, ao louvor, ou ouvindo a pregação da palavra em um culto, ou em um momento devocional, pessoal ou em família, não. Antes, tudo em nossa vida é consagrado a Deus. É Deus quem nos declara santos, como bem escreveu o apóstolo Paulo ao identificar os crentes em Cristo como povo escolhido, santo e amado. Esta é a identidade de quem se arrepende e crê em Jesus. Mas vejam que foi o escritor da carta aos Hebreus quem declarou que o sacrifício de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. E esse sacrifício foi oferecido uma vez por todas, com efeitos permanentes sobre quem crê. Só que vejam que é inegável que nós pecamos, que nós podemos pecar. E é nesse momento que nós devemos nos lembrar daquilo que o apóstolo João escreveu, quando ele argumentou que nós não devemos pecar, mas se isso acontecer e confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E por fim, vejam que foi o apóstolo Paulo quem escreveu que Jesus Cristo se entregou a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Por um lado, nós somos santos, porque Deus assim nos fez e nos declarou, mas por outro, nós fomos purificados para que nós pudéssemos ser dedicados à prática de boas obras. Então, assim como Israel, nós que fazemos parte da Igreja de Cristo,
Somos santos porque Deus assim declara isso a nosso respeito. E somos santos na medida em que nós vivemos conforme a vontade de Deus na prática de boas obras. Isso nos leva à seguinte e última pergunta sobre a santidade nesta pregação desta noite. Como a santidade deveria ser manifestada no dia a dia dos israelitas? Como a santidade deveria ser manifestada no dia a dia dos israelitas? Vejam que, na prática, ser santo significa viver uma vida de integridade, de justiça, de compaixão em todas as áreas. Na vida pessoal, na vida familiar, social, econômica, em todas as áreas. A santidade ela se manifesta em uma vida santa em todos os aspectos da vida cotidiana. A santidade se manifesta em uma vida santa em todos os aspectos da vida cotidiana. Nós lemos no início desta pregação os 2 primeiros versículos aqui do livro de Levítico, no capítulo de número 19. Veja aí novamente comigo. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E percebam, vejam, que o restante deste capítulo, ele é uma descrição do que isso significa na prática, sermos santos como Deus é santo. O restante desse capítulo 19 de Levítico nos mostra como em todos os aspectos da vida nós podemos ser santos como Deus é santo. Levítico 19 nos mostra que o tipo de santidade que reflete o caráter de Deus, ele é totalmente prático e envolve todos os nossos relacionamentos na nossa vida. E eu convido você a ver isso comigo ao longo deste capítulo, começando pelos versículos 3 e também o de número 32. Veja aí, nos versículos 3 e 32 nós vemos que a santidade ela tem a ver com respeito na família e na comunidade. Versículo 3. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora veja comigo aí o versículo de número 32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, adolescentes, jovens, crianças, adultos de todas as idades, a santidade tem a ver com o respeito na família e com o respeito pelos mais idosos na comunidade, a honra devida a eles. Santidade tem a ver com todos os aspectos da nossa vida. Vejam aí nos versículos 4 a 8 que a santidade tem a ver com a lealdade exclusiva e o culto a Deus. Versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o 3º dia será queimado. Se alguma coisa for comida no 3º dia, estará estragada, não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Vejam vocês que nós, hoje, como cristãos, não temos essa série de regras e normas tão delimitadas a respeito do culto. Mas esse texto nos aponta para a nossa santidade no culto e na adoração a Deus, para o nosso rito de adoração ao Senhor e como ele deve ser feito em honra a Deus, que é santo, que nós devemos obedecer a este cumprimento e cumprir a vontade do Senhor no que diz respeito a isso. Meus irmãos, a santidade também tem a ver com a generosidade e a justiça social. Veja comigo aí os versículos 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra
Não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para que o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então vejam que santidade também tem a ver com generosidade, com justiça social, com um cuidado para os mais necessitados, para os mais pobres. Meus irmãos e minhas irmãs, a santidade tem a ver com todos os aspectos da nossa vida. Veja também aí que a santidade, ela tem a ver com o respeito à propriedade e à honra na nossa palavra empenhada. Versículos 11 e 12. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Santidade tem a ver com palavra, com honra, aquilo com que nós nos empenhamos, nós dissemos que iríamos cumprir. Meus irmãos, tem a ver com o respeito com a propriedade dos outros, com não furtar, não roubar, não mentir, não enganar os outros. Santidade tem a ver também com respeito aos direitos dos empregados. Versículo de número 13. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Se nós temos empregados, se nós temos uma empregada doméstica, pessoas que dependem do pagamento dos nossos salários, dos seus salários, nós devemos ser respeitosos e honrar os direitos dessas pessoas. Isso tem a ver com santidade. Santidade também tem a ver com a compaixão para com aqueles que sofrem deficiências físicas. Versículo de número 14. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Vejam que santidade também tem a ver com a prática da justiça, com imparcialidade nos tribunais e julgamentos. Versículo 15. Não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar aos grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Santidade tem a ver com imparcialidade. Não é favorecer o pobre porque é pobre, nem é favorecer o rico porque é rico, mas julgar segundo as regras da justiça com imparcialidade, fazendo prevalecer o direito conforme estabelecido. Santidade também tem a ver com a fraternidade, o amor ao próximo e a boa resolução de conflitos. Veja aí comigo os versículos 16 a 18. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Fraternidade, amor ao próximo, resolução de conflitos, isso tudo tem a ver com santidade. Assim como a distinção entre o que convém e aquilo que não convém no nosso dia a dia, para que até mesmo nas coisas comuns que nós fazemos, fique evidente a nossa diferença como povo de Deus. Veja aí comigo o versículo de número 19. Obedeçam às minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Vejam, para nós hoje essas regras estabelecidas, esses mandamentos de Deus não fazem assim muito sentido, mas isso deve ser visto por nós como que naquele tempo para Israel isso fazia todo sentido em termos deles serem diferentes dos povos idólatras, pagãos ao redor. E no nosso caso, nós devemos perceber que nos aspectos mínimos do nosso dia a dia,
nós devemos agir de forma que convém, sabendo diferenciar aquilo que nós fazemos, de tal maneira que a nossa atitude, comportamento, ações e reações possam refletir quem Deus é neste mundo. A santidade tem a ver com a integridade sexual, versículos 20 a 22. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará a propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore, até aqui o versículo de número 22. Agora veja comigo aí o versículo de número 29. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que santidade tem a ver com a integridade sexual. Quantas notícias, matérias eu vi a respeito de desvios na área sexual que são assim inconvenientes para quem se arrependeu e creu em Jesus. Quanta pornografia, quanta sensualidade é espalhada e incentivada durante esta pandemia. Meus irmãos, santidade tem a ver com integridade na área sexual. E também tem a ver com a rejeição à idolatria, ao ocultismo e a quaisquer coisas associadas a isso. Há um sincretismo que mistura aquilo que diz respeito a Deus com aquilo que nada tem a ver com o Senhor. Versículos 26 a 28. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Agora veja comigo os versículos 30 e 31. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Santidade tem a ver com integridade a respeito do nosso culto e das coisas com as quais nós devemos evitar, e que tem a ver com ocultismo, que tem a ver com idolatria. Meus irmãos e minhas irmãs, santidade tem a ver também com a rejeição ao racismo e também ao amor dispensado ao estrangeiro. Santidade implica em nós rejeitarmos o racismo e, por outro lado, nós amarmos aquele que é diferente. Versículos 33 e 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Toda forma de preconceito, de racismo, toda forma de exclusão de natureza racial, social, isto não pode se fazer presente entre nós, que somos crentes em Jesus. Nós devemos amar, respeitar e trazer para perto aquele que é diferente, aquele que é estrangeiro. Meu irmão, minha irmã, santidade tem a ver com isso também. Santidade tem a ver com a honestidade nos negócios. Vejam vocês aí os versículos 35 e 36. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito.
Meus irmãos e minhas irmãs, a gente percebe que em Levítico 19, a santidade não é apenas e tão somente uma prática religiosa, mas tem a ver com os diversos aspectos da nossa vida e também com os negócios que nós fazemos, com o comércio que estabelecemos, com as vendas. Meus irmãos e minhas irmãs, tem tudo a ver com tudo na nossa vida. O último versículo ele apresenta a razão para que os israelitas então observassem essas atitudes práticas. Versículo 37. Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: Israel, você deve refletir o meu caráter em cada aspecto da sua vida. O que eu ordeno que você faça é o que eu mesmo faria. Eu sou o Senhor. Obedeçam e pratiquem os meus mandamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, obedecendo aos mandamentos, Israel tornaria visível a diferença entre o Senhor Deus e os falsos deuses das demais nações. Para cumprir a missão que lhe foi dada, Israel deveria ser como Deus é, o povo santo do Deus santo. Para cumprir a missão de ser um reino de sacerdotes, Israel precisava ser uma nação santa. Para cumprir a missão de ser um reino de sacerdotes, Israel precisava ser uma nação santa, e essa santidade estava relacionada a todos os aspectos da vida dos israelitas. E o mesmo desafio se impõe a nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo. Os nossos pensamentos, palavras e ações devem marcar a diferença de nós em relação ao estilo de vida propagado, divulgado e incentivado neste mundo depravado e caído em pecado. A santidade e a consagração declaradas por Deus como sendo a nossa identidade deve ser vista nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas decisões no dia a dia. Uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ficar clara para cada um de nós que cremos em Jesus. Ou nós adornamos a mensagem do Evangelho que pregamos com a nossa vida, ou então nós desgraçamos a mensagem da salvação com atitudes contrárias daquilo que se espera de quem foi salvo pela graça de Deus. A nossa ética, ela favorecerá a nossa missão, ou então a falta de santidade prejudicará a missão que nos foi concedida, que nos foi dada. Ou adornamos o Evangelho, a mensagem da salvação, aquilo que pregamos, com uma vida coerente com aqueles que foram salvos pela graça, ou então nós desgraçamos a mensagem da salvação com atitudes contrárias daquilo que se espera de quem foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Ou a nossa ética favorece a nossa missão, ou a falta de santidade prejudica a nossa propagação do Evangelho neste mundo. Assim como a luz deveria brilhar por meio de Israel, através de uma vida santa, nós devemos resplandecer em meio às trevas deste mundo. Vejam que foi o apóstolo Paulo quem escreveu que os crentes deveriam ser vistos como puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, brilhando como estrelas no universo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. E também o apóstolo Paulo escreveu que nós deveríamos ser sábios no nosso procedimento com aqueles que não creem, que nós deveríamos ser cuidadosos com as nossas palavras, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. E vejam também que o apóstolo Paulo instruiu os crentes para que andassem decentemente aos olhos dos descrentes, que eles fossem empenhados por viver de modo tranquilo, cuidando dos seus negócios e do seu trabalho. 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o evangelho que nós pregamos, ele seja confirmado por uma vida transformada e santa, que nós possamos, depois de ter feito essas coisas,
anunciar o Evangelho de forma a ser embelezado, adornado, mostrado como que aqueles que se arrependem e creem em Jesus têm as suas vidas totalmente transformadas em todos os aspectos da vida. E agora eu me volto para você, meu amigo, minha amiga. Primeiro, sinceramente, para lhe pedir desculpas pelas ações de tantas pessoas que se dizem cristãs, mas que agem como se não conhecessem a Cristo. E que você entenda o que significa ser uma pessoa cristã por meio daquilo que foi dito nesta pregação. A vida cristã, ela é muito mais do que atitudes éticas, meu amigo, minha amiga. Há quem não professe a fé cristã e mostre algumas dessas virtudes na sua vida, mas que você perceba que nós não somos salvos da condenação eterna que paira sobre todos nós por aquilo e pelo quanto de coisas boas e justas que nós fazemos. Como eu disse e insisti nessa pregação, a salvação ela é pela graça e por meio da fé somente em Cristo. E esta é a base para a ética cristã. Sem Cristo, até as nossas melhores obras, elas estarão contaminadas na sua origem, manchadas pelo pecado, pelo desafio à autoridade de Deus, ou então pelo nosso orgulho. Eu não quero que você fixe os seus olhos nas falhas daqueles que se dizem cristãos, mas que agem de forma tão inconveniente. Mas também eu não quero que você entenda que basta fazer o que é certo para que você seja salvo. Porque, meu amigo, minha amiga, não há outro meio pelo qual nós devamos ser salvos, senão por meio do arrependimento e da fé unicamente em Jesus Cristo. Por isso eu te digo, nesta noite, arrependa-se e creia. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos diz quem nós somos por meio do arrependimento e da fé em Jesus. Santos e amados por Deus. Mas também nos diz que nós temos a responsabilidade, Senhor, de vivermos nesse mundo de forma santa, consagrada a Ti. Deus eterno, ajuda-nos a enxergarmos que todos os aspectos da nossa vida precisam ser tocados, transformados pela santidade que nós temos como identidade por meio de Cristo Jesus. Perdoa-nos as nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia daquilo que pensamos, daquilo que dissemos, daquilo que fizemos, que não foi coerente com a vida que se espera de quem foi salvo pela graça em Cristo Jesus. E, ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis nesse mundo. Ó Deus, que as nossas palavras sejam acompanhadas pelas nossas ações e que Teu Evangelho seja anunciado, que o Senhor nos use neste mundo para anunciarmos a salvação por meio da fé em Cristo. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha uma excelente semana e até a semana que vem, se Deus assim nos conceder a graça de estarmos mais uma vez reunidos.